dia, meu nome é professora Fernanda Pestana. Eu vou falar hoje então sobre a anatomia do sistema urinário. Bom, eu vou utilizar então esses esqueminhas aqui, esses modelos, para falar um pouquinho sobre a anatomia inicialmente dos rins. Então, olha, começando aqui pela morfologia externa do órgão, a gente vai observar então que ele apresenta esse formato, que é um formato de feijão, com duas margens ou bordas. Essa aqui, que é a convexa, é a borda lateral, e essa daqui, que é a côncava, é a borda medial. Por essa borda medial, justamente é o local onde eu vou encontrar o hilo renal. Esse hilo é o local por onde passam as estruturas que vão transitar para o parênquima renal, como, por exemplo, a artéria renal e a veia renal. E aí, eu também vou perceber que esse rim ele vai apresentar externamente dois polos ou duas extremidades. Então, eu vou ter a extremidade cranial e a extremidade caudal desse rim. E aí, quando eu analiso agora a morfologia interna desse órgão, eu vou perceber que o seu parênquima ele está subdividido, então, em duas regiões. Essa parte mais externa é a região do córtex renal, enquanto que essa parte mais interna eu vou chamar de região da medula renal. Vai me chamar a atenção aqui também a ocorrência de algumas estruturas que eu vou chamar de pirâmides renais, que apresentam justamente esse aspecto de pirâmide mesmo, tá? Essas pirâmides elas podem ser consideradas as unidades morfológicas do rim, enquanto que os néfrons são as unidades funcionais do órgão. O ápice dessa pirâmide, ou seja, essa parte mais afilada, eu vou chamar de papila renal. E é justamente por essa papila renal por onde a urina vai gotejar. Uma vez que essa urina ela vai gotejar aqui na região da papila, ela vai ser então coletada, ela vai ser drenada por um sistema de cálices. Então eu vou perceber que essas papilas renais, elas são drenadas por esse sistema de cálices. Então eu tenho aqui, ó, um cálice menor, outro cálice menor, outro cálice menor, e cada um deles vai então abraçando essas papilas renais, justamente para que ele possa coletar então essa urina que é aqui então produzida. Muito bem, esses cálices menores eles vão se juntar, formando estruturas que nós chamaremos então de cálices maiores. E por fim, esses cálices maiores vão se juntar nessa porção mais dilatada aqui, que é a pelve renal. A pelve renal, por sua vez, ela vai se estreitar, formando então essa estrutura tubular, que é o ureter. Bom, eu falei um pouquinho sobre parênquima renal. Vamos lembrar que as vísceras compactas, elas são formadas então por uma estrutura que nós chamamos de estroma, que seria então o arcabouço de tecido conjuntivo que envolve esse órgão, e o parênquima, que eu falei aqui que está dividido então em região cortical e região medular. Representando então a questão do estroma, aqui a gente teria a cápsula renal, que é justamente uma cápsula de tecido conjuntivo que vai envolver todo esse órgão externamente. Esse tipo de rim aqui, ele é um modelo que traz então um modelo de distribuição em pirâmides, tá? Esse modelo de distribuição em pirâmides é um modelo que eu vou encontrar basicamente em humanos, em suínos e em grandes ruminantes. Eu não tenho essa distribuição tão uniforme de pirâmides nos animais que nós chamamos de animais unipiramidais ou unilobares, tá? Nesses animais, eu tenho a fusão dessas papilas aqui, tá? Então, eu não teria essas papilas individualizadas, eu tenho a fusão dessas papilas, formando uma estrutura, então, que eu chamo de crista renal, certo? E essa crista renal, eu vou poder encontrar ela, então, em pequenos ruminantes, eu vou encontrar também nos carnívoros e nos equinos. Essas espécies são justamente chamadas de espécies unipiramidais ou unilobares. Bom, eu vou chamar aqui a atenção também para a questão da vascularização desse órgão. Eu consigo perceber que pelo hilo renal me chamam a atenção então três estruturas. Representada em vermelho eu vou ter a artéria renal, representada em azul a veia renal e representada aqui pela cor branca eu já tenho o ureter.
Bom, anatomicamente na peça, como é que eu vou fazer para distinguir essas estruturas? Reparem que a artéria que está aqui representada em vermelho, ela vai apresentar então um calibre menor e a espessura da parede é mais grossa. Enquanto que a veia, ela vai apresentar um calibre maior e a espessura da parede é menor, ou seja, essa parede é mais fina, tá? O ureter, quando a gente olhar ali na peça, a gente vai perceber que esse ureter, ele vai apresentar a sua luz preguiada. Isso configura, então, para nós, o que nós conseguimos, então, fazer a distinção morfológica das três estruturas, mesmo que elas não estejam, assim, diferenciadas pela cor. Muito bem. E aí, quando eu vou fazer uma análise, então, da questão da vascularização, eu vou lançar a mão dessa outra peça aqui, que também vai me ajudar bastante nesse sentido, em que eu vou observar aqui, ó, representado em vermelho, a artéria aorta e representada aqui em azul a veia cava inferior em humanos ou veia cava caudal nos animais. Muito bem, o que eu vou perceber? Ó? Em relação à vascularização desse órgão, eu percebo que a partir da artéria aorta descendente abdominal, parte então um ramo que é a artéria renal, que vem então estabelecer a irrigação de todo o rim. E aí eu vou perceber então que a drenagem venosa é feita sim também pela veia renal, como a gente está vendo aqui, tá? E essa veia renal, ela vai drenar justamente aqui na veia cava inferior em humanos ou veia cava caudal nos animais. Essa peça também mostra pra gente o sistema de distribuição de pirâmides, tá? Em que a gente tem aqui, olha, as papilas das pirâmides com a sua região perfurada ou a sua área crivosa, que é justamente onde drenam os dutos coletores, que é a porção final do néfron, por onde vai gotejar essa urina. Vamos lembrar que essa urina, então, ela vai ser coletada por um sistema de cálices. O cálice menor, ele vai abraçar essa papila renal. Esses cálices menores, eles se juntam para formar, então, os cálices maiores, que vão drenar toda essa urina, então, para a região da pelve renal e, consequentemente, por ureter. Bom, aqui também fica claro para nós a divisão do parênquima renal na sua parte mais externa, que é a região cortical, e na região mais interna, que é a região medular. Chamo também a atenção para a formação dessas estruturas com aspecto piramidal, que são justamente as pirâmides renais, que são as unidades morfológicas, então, desse rim. Lembra que a extremidade mais afilada dessa pirâmide eu vou chamar de papila renal, que é justamente por onde vai gotejar a urina. Representando então o estroma, que é o tecido conjuntivo que envolve esse órgão, nós vamos encontrar então a cápsula renal. Muito bem, pessoal. Então, nas peças esquemáticas, em gesso, são essas estruturas que a gente vai conseguir observar.